Amados, convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de 1 João, lá no finalzinho. Amém? Livro de 1 João, no capítulo 1. Amados, normalmente eu não reparto a palavra do Senhor da forma como farei hoje. Hoje nós vamos estar meditando acerca da verdade que o Senhor nos traz no livro de João. E nós iremos iniciar, irmãos, em João capítulo 1, desde o versículo 1. À medida que o Senhor for nos dando graça, nós vamos avançando. Amém? É muito importante que nós, em casa, meditemos dessa maneira, né? Olhando atentamente cada versículo, na sequência do livro. E hoje o Senhor irá falar conosco através de João. Nós iremos fazer visitas em outros livros, tudo bem? Mas vamos aqui bem devagar, compassadamente. João, capítulo 1, versículo 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Pai Santo, Deus de misericórdia, conduza-nos, Senhor, pela Tua verdade, pela Tua misericórdia, que possamos, Pai, avançar nesta realidade, possamos ganhar, Senhor, verdade, realidade, vida, Pai, pela Tua palavra. O Senhor mesmo disse que a Sua palavra é espírito e vida. Te bendizemos, Senhor. Amém. Amados, esse primeiro versículo aqui é a melhor definição do que seja o testemunho. Testemunho. Muitas vezes a gente confunde, né, testemunho com uma história que determinada pessoa conta, que ganhou tanto, ou que perdeu tanto, ou que ganhou na loteria, enfim. Mas acredito que o melhor conceito, a melhor passagem nas Escrituras a respeito de testemunho está no livro de 1 João. Olha o que o livro nos traz, irmãos. João, ele começa dizendo o seguinte: o que era desde o princípio, o que era, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram na palavra da vida. João está declarando aqui, é como se fosse um arremesso ao que ele declarou lá no Evangelho de João também. João capítulo 1. Quando ele diz, no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus, o Verbo era. Então, ele nos remete àquilo lá. E aqui, amados, ele está falando o seguinte: aquele que era desde o princípio. Aquele do qual todas as coisas existem. Ele nós ouvimos. Ele nós vimos. Nós vimos com os nossos olhos. Ele nós temos contemplado. E as nossas mãos tocaram na palavra da vida. Quando João escreveu isso aqui, o Senhor já tinha ressuscitado. Ele já não estava mais em carne. Mas esse é o testemunho. Esse é o testemunho. Quando nós contamos um testemunho, irmãos, nós invariavelmente falamos de Cristo. O testemunho é Ele. E o testemunho de João aqui era Ele. Olha, a vida eterna, a vida, o Verbo encarnou. O Verbo se fez carne. E nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça, cheio de verdade. Esse Cristo eterno nós ouvimos
nós o contemplamos, as nossas mãos tocaram, porque Deus, amados, na plenitude dos tempos, tocou a planta dos pés aqui na terra, encarnado na pessoa do Senhor. E é muito interessante quando nós vemos esse primeiro versículo. O que mais me chama a atenção, irmãos, é que quando ele começa a falar o que era desde o princípio, logo depois dessa vírgula, ele começa a falar de relacionamento. Os irmãos percebem que ele fala na primeira pessoa do plural. Nós. Nós ouvimos. Nós vimos. Nós temos contemplado. E nossas mãos tocaram na palavra da vida. Ele está falando de relacionamento. Está falando de intimidade. E é certo, irmãos, que esses amados aqui tiveram esta graça maravilhosa de estarem, de nascerem naquela época em que o Senhor Jesus veio. Hoje nós não temos essa possibilidade. O nosso Senhor já ascendeu aos céus. Ele está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso. E uma vez, irmãos, uma vez encarnado, o Verbo nunca mais deixará de ser carne. O Verbo, Deus, enviou seu Filho, ele veio participar da nossa realidade. Ele veio participar do que nós passamos aqui. Ele passou por tudo que nós passamos. Ele enfrentou todas as adversidades que nós enfrentamos. Em tudo foi tentado, tudo, mas sem pecado. O amor de Deus se manifesta nisso. O Verbo encarnou. O Verbo participou conosco. Olha só, no capítulo 2 de João, e nós vemos no versículo 1, livro de 1 João, capítulo 2, um pouquinho mais à frente. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Nós temos um advogado. Ele participou de tudo isso. De todas as experiências humanas, ele veio aqui. E veio declarar o amor. Veio declarar o reino. E a esperança aos povos. Quando eu passo os olhos sobre essa palavra ouvimos, no versículo 1, me vem à mente aqueles discípulos assentados com o Senhor, assentados aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Me vem à mente também, lá em Mateus 5, quando o Senhor declara as bem-aventuranças, os discípulos estavam próximos dele. Havia uma multidão, os discípulos mais próximos, e ali ele falava da tua palavra. Quando os nossos olhos passam pela palavra vimos, me vem à mente João Batista, quando estava pregando às margens do Jordão, e ele olha e vê: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amados, ali havia muitas pessoas, todas vestidas de maneira igual. Jesus não estava com as vestes resplandecentes, mas pela revelação do alto, João Batista olha para o Senhor que vem junto a ele e fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele declarava também: o que vem depois de mim é antes. É antes. E eu não sou digno de, me curvando, desatar a correia das sandálias dele. Quando os nossos olhos, quando nós olhamos para essa palavra, o que temos contemplado, amados, isso é uma realidade que nós temos que viver hoje.
que temos contemplado. O Senhor fala conosco, nós o ouvimos. E pela fé nós o contemplamos. Esse Senhor maravilhoso. Ele diz: as nossas mãos tocaram na palavra da vida. E tem uma passagem maravilhosa de uma outra mulher, uma senhora bem-aventurada, que teve essa graça de dizer: as minhas mãos tocaram na palavra da vida. Vamos visitar o texto lá. Lucas capítulo 8. Lucas 8, amados, a partir do versículo 40. Lucas capítulo 8, verso 40. Amém? O Senhor diz: aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos estavam esperando ele. Eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. Uma mulher, que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, gastara com os médicos todos os seus bens, e por nenhum deles pudera ser curada. Essa mulher, chegando por detrás dele, de Jesus, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Senhor, as multidões te apertam aqui, te pressionam, e dizes: quem que me tocou? Disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu o poder. Então, vendo a mulher que não podia se ocultar, aproximou-se, tremendo, e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Testemunho maravilhoso. Testemunho maravilhoso, amado, de uma mulher com fé, que suas mãos também tocaram na palavra da vida, creu na palavra da vida, creu no Senhor. E o mais maravilhoso disso é que o texto fala: e ela não podendo se ocultar. Havia uma multidão ali, ela não podia se ocultar. Os olhos de Jesus se voltaram para ela e disse: filha, tua fé te salvou, vai em paz. Amados, esse aqui é um testemunho maravilhoso, que o Senhor, sendo amor, manifestando essa graça, essa bondade maravilhosa para com os homens, nos traz a realidade espiritual de que nele nós somos tudo, de que sem ele somos nada, de que somos alvo, amados, de um amor eterno, de um amor imensurável, de um amor que não cabe na cabeça do ser humano, de um amor que nem o maior cientista, nem o Stephen Hawking conseguiu entender, de um amor revelado, amados, aos simples, porque o Senhor disse, Ele usa as coisas loucas do mundo, as coisas vis, as coisas que não são, para confundir as que são, para confundir aquelas que têm alguma aparência. Amados, Deus todos os dias revela verdades ocultas e maravilhosas a pessoas simples, sabe, a pessoas até iletradas, que os maiores cientistas do Brasil
e que estão em pé no mundo hoje não conseguiriam entender. Porque as coisas que o Senhor revela é pelo seu Espírito. E o Espírito perscruta as profundezas de Deus. Coisa que ciência alguma fará. Coisa que filosofia humana alguma fará. Quando nós vemos esse testemunho maravilhoso de João, e aqui eu já convido os irmãos a voltarem lá em 1 João. Quando nós vemos esse testemunho maravilhoso, onde ele diz desse relacionamento que tiveram com o nosso Senhor Jesus, Ele que é a palavra da vida. Ele continua no versículo 2, vamos ler. Porque a vida foi manifestada, nós a vimos, testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestado. Amados, quem é a vida eterna? O Senhor. Jesus é a vida eterna. A vida eterna que estava com o Pai, o Filho, e nos foi manifestada. Olha o versículo 3. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhas comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. O versículo 1, o versículo 2, o versículo 3, o início da carta, irmãos, essa introdução, é o testemunho. É João declarando Cristo. Nada mais. Aqui não há historinhas, aqui não há vantagens, nada disso. Aqui há relacionamento, aqui há comunhão, comum união. E ele diz no versículo 3, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, Cristo Jesus, para que também tenhais comunhão conosco. E olha a comunhão deles, é com o Pai e com o seu Filho. Com o seu Filho, Jesus Cristo. A vida, meus irmãos, foi manifestada lá no livro de João, capítulo 1. João, capítulo 1. A vida foi manifestada. É o que o nosso irmão João diz no início do versículo 2. Em João, capítulo 1, a partir do versículo 1, temos o retrato. Amém? No princípio era o Verbo, é a vida. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Está falando de Jesus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele, no Verbo, em Cristo, estava a vida. E a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas. As trevas não a compreenderam. Aqui, mais uma vez falando, a vida foi manifestada. O Verbo eterno encarnou. O Verbo eterno se reduziu a ponto de descer num corpo humano para falar, para comunicar amor. É como se, uma vez eu vi um exemplo, irmãos, eu acho que é muito útil. Tinha um menininho, uma criança, e tinha um formigueiro na casa dele. Todas as vezes ele ia lá e ficava olhando as formigas, e queria saber como que era, queria conversar com as formigas não entendiam o moleque. Ele percebia que as formigas continuavam andando e caminhando
como se ele nem estivesse ali. E ele queria comunicar alguma coisa àquelas formigas. Qual que é a única forma que ele poderia se comunicar com aquelas formigas? Se tornando uma delas. Ele poderia comunicar, ser entendido e entender. Deus por muito falou pelos seus profetas. Por muito falou pelos seus profetas, por homens, por mulheres de Deus que pisaram aqui. Mas a Bíblia nos diz que na plenitude dos tempos, Ele se fez carne. Ele se reduziu, é como se aquele menino se reduzisse a um ser tão minúsculo como uma formiga. O nosso Deus, Ele se esvaziou. Ele deixou a sua glória. Ele tinha contato perfeito e eterno com o Pai e com o Espírito. Eles são Deus. E veio sabendo o seu ministério aqui. Veio sabendo porque tinha vindo. E veio para morrer naquele madeiro, em nosso lugar, por nós. E nós morrêssemos nele. Já peço que os irmãos voltem lá em 1 João. Quando nós olhamos esse testemunho, irmãos, esses 3 primeiros versículos, tão simples, de uma verdade tão absoluta, tão brutal, tão maravilhosa, que invade os nossos corações. Nós vemos que João quis participar com os irmãos daquela época, quis participar, através, obviamente, do Espírito, né? Quis participar das maravilhas que há na comunhão com o Senhor. E logo no versículo 4, ele diz: essas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra, a vossa alegria se cumpra. Olha só, ele escreveu esse testemunho do Senhor para que a alegria nos irmãos fosse completa. Versículo 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele trevas nenhumas. Deus é luz, não há trevas nele. A Bíblia, ela traz 2 realidades, irmãos. Ela traz 2 realidades muito distintas e que não se confundem de maneira alguma. É como que água e óleo não se misturam. A Bíblia traz conceito de luz e conceito de trevas. Luz, tudo que está em Deus, é natureza de Deus. E trevas, tudo que está fora dele. O próprio Senhor Jesus declarou que era luz. Vamos ver aqui. Vamos voltar lá em João. João 8, versículo 12. Nós vimos lá em 1 João. Deus é luz e nele não há treva alguma. Em João, aqui agora no Evangelho, capítulo 8, verso 12, irmãos. Olha o que diz. João capítulo 8, verso 12. Diz assim: falou-lhes Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Olha o que ele fala aí em João mesmo, capítulo 9, versículo 5. Uma página para frente aí, irmãos. João 9, versículo 5. Ele diz: enquanto estou no mundo, sou a luz
do mundo. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. A luz é reflexo do Senhor. Onde a luz chega, as trevas se dissipam, as trevas vão embora. E como eu disse que luz e trevas na palavra do Senhor é como água e óleo e não se misturam, aqui também o Senhor nos traz um conceito maravilhoso do que é ser luz também. Do que é estar na luz e do que é estar nas trevas. E aqui nós entramos naquela parte também de relacionamento, de união, de comum união, de comunhão. Olha, em 1 João mesmo, pertinho, 2. Em 1 João 2, versículo 8. Na minha Bíblia está na mesma página aqui. Livro de 1 João, capítulo 2, verso 8. Diz: outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em nós, porque vão passando as trevas, e já a verdadeira luz ilumina. Aquele, olha o versículo 9, irmãos, aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama a seu irmão está na luz, e nele não há escândalo, porque está na luz. Aquele que odeia seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, versículo 12, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pelo seu nome é o nome do Senhor. Pais, escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio, o Senhor. Jovens, escrevo-vos porque vencestes o maligno. Eu vos escrevo, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Olha só, irmãos, a palavra nos traz esse significado do que seja luz e trevas. Quem tem amor está em luz. Quem não tem, ainda anda em trevas. E ele continua dizendo, as trevas, e essa pessoa não sabe para onde deve ir, porque as trevas cegaram os olhos. A mesma coisa, irmão, se nós entrarmos num quarto escuro, num quarto onde não há luz alguma, nós não sabemos para onde ir, não conhecemos o quarto. Quando amamos, é como se o amor dele fosse um canal por nós. Deus derramou o seu amor em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Cada um que creu no Senhor recebeu essa dádiva maravilhosa, que é o Consolador, o Espírito da verdade, o Espírito Santo. E juntamente nos vem esse amor, que é o amor do próprio Deus. Então, quando amamos o nosso irmão, na verdade, o amor dele já está em nós. A natureza dele, que é luz, está em nós. Tanto que ele disse, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Se nós estamos nele, irmãos, e ele em nós, assim como ele é luz, nós somos luz também. E assim como ele é luz e nós luz, nós amamos o nosso irmão. Nós temos comunhão uns com os outros.
palavra nos retrata que, eu já caminho para o fim, que esse é o testemunho. Todo testemunho que nós venhamos a dizer, amados, é o Senhor. O único testemunho, o único retrato maravilhoso que nós encontramos na palavra é o Senhor. Por Ele nós estamos aqui. Não podemos nada sem Ele. Não conseguimos nada fora dEle. O apóstolo Paulo diz que nele nos movemos e nele existimos. Nele nós fazemos tudo. Tudo foi criado por Ele. Sabe? E quando nós juntos, reunidos aqui, nos amamos, aqui é a expressão, amados, exata do ser de Deus. Quando amamos uns aos outros, quando estamos em comunhão, Deus aqui está. Quando 2 ou 3 ou mais estiverem em meu nome, ali eu estarei. E nós estamos no nome dEle. Estamos nele e temos esse amor uns para com os outros. Quero encerrar, amados, em Apocalipse 22, onde nós vemos essa luz maravilhosa que nos ilumina e que na luz que é o nosso Senhor, nós reinaremos para todo sempre junto com Ele. Apocalipse 22, versículo 1 ao 5. João dizendo: mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que vinha do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Ali não haverá mais noite, não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor, Deus, os ilumina, e reinarão para todo sempre. Olha o versículo 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. Quem quiser, tome de graça da água da vida. Amados, é esta a realidade. Nós estamos aqui passando ainda nesse tabernáculo. Nós estamos aqui ainda nesse corpo. Nós estamos indo. A Bíblia fala que a glória do homem é como a da erva, logo nasce e logo se vai. Mas na verdade, amados, nós como igreja, nós que cremos no Senhor Jesus Cristo, a morte, essa morte aqui do bios, é uma passagem. É apenas uma passagem. Porque no Senhor Jesus Cristo, todos os homens que creem dão gargalhada às portas da morte. A morte não tem mais nenhum efeito sobre eles. Porque nós fomos, amados, tirados da morte eterna para a vida eterna.
E a vida está no nosso Senhor Jesus Cristo. E nele, é nele. Nós não entraremos no gozo eterno do nosso Pai por mérito próprio algum. Todos os méritos são dele. Ele fez a obra completa e ele deu o brado, está consumado, sobre o madeiro. Na obra e na pessoa desse Senhor que disse: eu sou o princípio, eu sou o fim, eu sou o alfa, eu sou o ômega. Tudo está nele, nele nós descansamos. Irmãos, e é justamente esse testemunho que nós temos que passar. O testemunho que o nosso irmão João trouxe lá é disso, é de comunhão. É de comunhão. Ele diz: a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E a nossa comunhão, amados, uns com os outros, também é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Esse é o testemunho. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Vamos estar orando? Pai Santo, nós te bendizemos, Senhor. Te agradecemos, Pai, pela Tua palavra ministrada aos nossos corações. Te louvamos, Deus. Obrigado pelo Teu falar, obrigado pelo Teu agir. Opera em nós, Senhor, segundo o Teu querer e o Teu efetuar, segundo a Tua boa vontade. Senhor, oramos pelos irmãos que estão passando por adversidades na carne, Senhor, por enfermidades. Pai, entregamos tudo isso, Pai, aos Teus pés. Nos rendemos aos Teus pés, Senhor. É o lugar mais alto, Senhor, que nós podemos chegar, aos Teus pés. O Senhor é o nosso Salvador, o nosso Redentor, o nosso Deus eterno. Te bendizemos. Conduza-nos, Pai, nesta semana, guardados pelo Teu poder, pela Tua graça. Ô Pai, obrigado. E revele-se, Senhor, a cada um de nós aqui durante a semana, que possamos estar em união, em comunhão também, Senhor. Conduza-nos na Tua verdade. Te louvamos. Amém.